Olá, eu sou a professora Gessilde Esteves e esse é o nosso aulão da disciplina de Fundamentos da Contabilidade, preparando você para a sua AV2. Você já passou pela AV1, já passou por aquele sustinho. Vamos começar a relembrar, na verdade, alguns temas que você viu ao longo desse período, preparando você para a AV2. Primeiro você viu o tema 11 e 12, que são temas que se interlaçam, que são o tema 11 que trata sobre contas, você viu o que é conta, o conceito de conta, para que ela serve, plano de contas. E o que a unidade 11 tem de relevante? Primeiro, você precisa entender que as contas contábeis são elementos cuja finalidade é evidenciar alguma parte de um fato contábil. Por exemplo, quando você ouve o nome caixa, esse nome precisa te remeter a alguma coisa, ou seja, esse nome precisa fazer com que você rapidamente associe. Depois você pergunta lá para o seu tutor as palavras difíceis que eu falo no vídeo, tá? Mas vamos voltar. Esse tema, por exemplo, se eu falo a palavra caixa para você, você precisa rapidamente associar ao quê? Entrada e saída de dinheiro vivo. Se eu falo para você a conta banco, você rapidamente tem que associar a entrada e saída de dinheiro, mas via transação bancária, depósito bancário, cheque administrativo, TED, débito em conta. Ou seja, se eu falo a palavra banco, você tem que associar rapidamente a transações dessa natureza. Se eu falo para você a palavra fornecedores, rapidamente você tem que associar a quê? A compra de mercadorias a prazo ou pagamento de mercadorias compradas lá atrás a prazo que eu estou pagando agora. Ou seja, a conta fornecedores ela vai te mostrar, vai te sinalizar que houve em algum momento da vida uma compra de mercadorias a prazo e que ou essa compra se deu nesse momento, então a conta fornecedores aparece, ou eu estou pagando agora uma conta que foi feita lá atrás. E aí a conta fornecedores também vai aparecer. Se eu falo, por exemplo, a conta capital social, rapidamente você tem que associar esta conta a quê? Você vai associar esta conta aos recursos, aos valores que os sócios se comprometeram de colocar, aportar, investir na organização quando eles abriram aquela empresa. Então, quando eu falo capital social e você olha lá capital social e olha um dado valor, você rapidamente associa aquela conta a um evento, a um fato de natureza contábil. Por que eu falei que a unidade 11, o tema 11 estava associado ao tema 12? Por quê? Porque no tema 12 nós temos as teorias das contas. Você descobriu que existem várias teorias contábeis e não apenas a teoria patrimonialista, que é a teoria que nós mais utilizamos. Na verdade, não é a que mais utilizamos. No Brasil, é a teoria utilizada. Então, eu falei que o tema 11 está relacionado ao tema 12, por quê? Porque a teoria patrimonialista, e lá você vai ter outras teorias, não seria personalista, materialista, enfim, neopatrimonialista, enfim, outras teorias. Mas o tema 11 eu falei que estava interligado ao tema 12, por quê? Como o nosso foco é patrimonialista, só a teoria patrimonialista trabalha com essa lógica de patrimônio que a gente, aqui no Brasil, trabalha. No tema 13, você viu os principais livros de registro da contabilidade. Que livros são esses? Livro diário, livro razão, livro caixa. Esses livros, eles são
fundamentais para o registro dos fatos contábeis, né? No livro diário, a gente faz todo o registro da atividade diária da organização, ou seja, todas as transações que podem ser expressas em valores monetários, ou seja, podem ser expressas em dinheiro, que ocorrem naquela organização, são registradas diariamente. Por isso que o nome do livro é diário, porque é isso mesmo. Ela tem que ser, ou deveria ser, registrada diariamente. Se hoje teve uma transação, eu preciso registrar. O livro Razão é um livro que evidencia o movimento de uma conta, ou seja, o livro Razão, ao invés de você olhar para ele e ver uma sopa de letrinhas de contas, você vê individualmente o razão de cada conta. Então, o razão do caixa, o razão do banco, conta movimento, o razão das aplicações financeiras, o razão da conta mercadorias, o razão da conta clientes, da conta estoques, sei lá, da conta fornecedores, da conta capital social, da conta duplicatas a pagar. O livro Razão, ele vai evidenciar esse extrato, né, de um dado período exclusivo, mostrando o movimento, né, a débito e a crédito de uma determinada conta. O tema 14 e o tema 15 também são temas interligados. Por quê? No tema 14, você começou a aprender um pouquinho sobre escrituração e lançamentos contábeis. E no tema 15, atos e fatos administrativos. Gessilda, por que esses dois temas estão interligados? Vamos para o tema 15, depois retomaremos o 14. Os atos administrativos na contabilidade são aqueles atos que não produzem, na sua origem, efeitos sobre o patrimônio. Por exemplo, eu assinei um contrato com uma organização. O contrato já começou os seus efeitos, né? Ele já está vigorando, o objeto do contrato já foi entregue, o serviço já foi prestado? Não, ainda não. Então, enquanto isso não acontece, ele é só um ato, né? Uma intenção de duas partes, de duas ou mais partes, em realizar alguma coisa. Mas quando esse ato se transforma em aquilo que eu vou chamar de entrega, por exemplo, eu tenho um contrato, né, um ato administrativo, onde eu estou contratando a prestação de serviço, do exemplo que eu estou fazendo aqui para você nesse momento, prestação de serviços educacionais. Esse serviço onde há o pacto entre eu e a instituição de ensino, ele vai só se tornar um fato administrativo quando, por exemplo, eu começo a fazer o que eu estou fazendo agora aqui, ó, fazendo uma aulinha para vocês, né? Então, eu tenho um contrato onde o objetivo é que a instituição de ensino me contrate para que eu ministre aulas, para que eu prepare materiais para vocês, e este ato se torna fato quando eu efetivamente, né, lanço as minhas horas trabalhadas, eu, por exemplo, como eu estou fazendo aqui agora, eu gravo o vídeo, eu preparo a aula, eu preparo as provas, ou seja, eu realizo os elementos que dão facticidade, se é que essa palavra existe, mas que dão existência àquele ato que foi pactuado. Note, quando o ato se torna fato, ou seja, no meu exemplo aqui, quando eu começo a prestar o serviço de ensino para vocês, né, quando eu começo lá a ministrar as aulas, etc. e tal, o que a organização precisa fazer? Aquilo que está lá no seu tema 14, que é fazer a escrituração e o lançamento contábil do fato. Ou seja, ela vai registrar os elementos a débito, vai registrar os elementos a crédito, vai evidenciar a data em que o fato ocorreu, vai dar valor a este fato, vai colocar um histórico sobre este fato. O item 14, né, o tema 14, que lá é escrituração e lançamento, ele se interliga
com o tema 15, porque para que eu tenha escrituração e lançamento, eu preciso de um fato contábil, e ele também se interliga com o tema 16, escrituração contábil. Note, este bloco ele está todo interligado. E o que é que você precisa se lembrar para não esquecer? Que a escrituração contábil, ela tem algumas características. Ela possui data, ou seja, todo fato contábil possui 5 características. Ela possui data, ou seja, eu não posso registrar a coisa de qualquer forma. Ela tem uma localidade e uma data específica. Ela também possui as contas, porque pode ser uma ou mais contas, a débito, ou seja, as contas que são evidenciadas como a aplicação dos recursos, as contas que são evidenciadas como o lançamento a débito. Ela também possui as contas de natureza de origem dos recursos ou contas a crédito. Ela possui o valor da transação. Lembrando, parênteses, o total dos débitos deve ser sempre igual ao total dos créditos. Se você está fazendo um lançamento contábil, você está fazendo uma escrituração e os totais não estão fechando, retoma, porque alguma coisa está errada no seu lançamento. E ela sempre vai ter um histórico que vai falar de forma resumida o que é que aquela transação representa. Deixe-me recordar aqui, nesses itens que nós trabalhamos, escrituração, lançamento, atos e fatos e escrituração contábil, o que também temos de importante? Lembra que a gente começou esse aulão falando das contas? Então, todo fato contábil ou fato administrativo, ele é evidenciado por 2 ou mais contas, sendo que essas contas são a débito e a crédito. Ou seja, lembrando, um elemento importante aqui para você não esquecer, que é aquilo que eu chamo de mantra, as contas de ativo, as contas de bens e direitos. E as contas de despesa, como despesa com salários, despesa com material de escritório, despesa com material de expediente, elas são contas que se movimentam da seguinte forma: ativo e despesa, quando aumentam, debitam, quando diminuem, creditam. Gessilda, me dá um exemplo de conta de ativo aumentando. Compra de mercadorias à vista. Mercadorias é ativo, é um bem. Se eu comprei mercadorias, essas mercadorias passaram a integrar o meu estoque, então o meu estoque aumentou. Ativo, quando aumenta, debita. E olha só que legal, nesse mesmo exemplo tem um exemplo de ativo diminuindo. Eu comprei como? Eu comprei à vista, por exemplo, eu paguei no débito automático. Então, usei lá a minha conta banco, conta movimento. Eu tinha um recurso no banco. Se eu paguei pela compra das mercadorias, esse recurso que eu tinha no banco diminuiu. Banco é um bem ou um direito, é um ativo. Se o banco diminuiu, ou seja, se o volume de recursos, a quantidade de dinheiro que eu tinha guardada lá diminuiu, ativo quando diminui, acredita. Então, eu acabei de te dar um exemplo onde a conta de ativo aumentou, no caso o exemplo a ser aumentado foi a conta de mercadorias, e uma conta de ativo diminuiu, que no exemplo que eu acabei de te dar foi uma conta de banco conta movimento. Gessilda, e as contas de passivo? Me dê um exemplo aí das contas de passivo aumentando e diminuindo. Vou te dar um exemplo. Eu acabei de fazer um empréstimo bancário. Fiz um empréstimo, fui lá no caixa eletrônico, fiz um empréstimo. Então, o que eu vou ter? Débito lá de banco aumentando, porque eu acabei de fazer o empréstimo, o dinheiro entrou no banco.
Então, ativo, banco é ativo, é um bem ou direito, aumentou, debitou, ok, mas o que me interessa é o passivo. Se eu não tinha dívida, agora eu tenho. Acabei de fazer um empréstimo bancário a pagar, empréstimos a pagar, um nome semelhante que você queira usar. Se eu não tinha dívida, agora eu tenho. A empréstimo a pagar é uma obrigação, é um passivo. Se eu não tinha dívida, agora eu tenho. Passivo aumentou. Passivo, quando aumenta, credita. E quando esse passivo vai diminuir, Gicilda? Vamos lá. Paguei a primeira parcela do meu empréstimo, né? Que contas eu vou utilizar? O empréstimo bancário a pagar e o próprio banco. Então, eu tenho lá o empréstimo bancário. Eu estou pagando a primeira parcela. Eu tinha uma dívida de 100 mil. Agora, a minha dívida é de 90, porque eu paguei a parcela de 10 mil. Então, empréstimo a pagar é uma obrigação, é passivo. Eu devia 100. Agora, com o pagamento de 10, passei a dever 90. Passivo diminuiu. Passivo, quando diminui, debita. E eu tinha o dinheiro lá no banco, né? Eu tinha um recurso lá no banco. Se eu estou pagando, a minha conta banco também vai diminuir. Ativo, quando diminui, credita. Então, é importante você lembrar por que você viu lá no início da unidade as contas. Porque as contas, elas vão evidenciar a relação com um fato contábil. Feito os lançamentos contábeis, né, evidenciado, mapeadas as transações, nós temos as unidades que se seguem. E as unidades que se seguem, 17, 18, 19, mas vamos com calma, estou ainda na unidade 17, mas só para você relembrar, as unidades 17, 18, 19 e 20 são todas unidades que trabalham com algum processo de evidenciação da informação contábil. A unidade 17, ela trabalha com o razão, né, com o livro razão, ou seja, com a forma de evidenciar o movimento a débito e a crédito das contas contábeis, né? Então, eu vou evidenciar lá no meu razão daquela determinada conta a débito todos os lançamentos daquela conta exclusiva que foram a débito e todos os lançamentos daquela conta exclusiva a crédito. Não misture contas. Então, por exemplo, eu vou ter lá o razão da conta caixa, que ele pode ser evidenciado em forma de um livro, literalmente, né? Vem uma folha lá com data, vem a numeração dos lançamentos, a data, né? Um breve histórico e no débito o que foi debitado naquela data, na outra data o que foi creditado e assim sucessivamente. Ou você pode ter aprendido também, você pode ter visto também, se você é um aluno esperto e foi pesquisar, né, buscar outras informações, você também viu aquele gráfico T, onde eu tenho o nome da conta em cima, todos os débitos são lançados, né, à esquerda da conta, todos os créditos são lançados à direita da conta, né, onde, à medida que os lançamentos vão ocorrendo, eu vou ali evidenciando. No tema 18, o que a gente faz? A gente pega todos esses razonetes, ou razão, de cada conta, emite o saldo. Lembrando, as contas de ativo e de despesa têm saldo devedor. E as contas de passivo, patrimônio líquido e de receita têm saldo credor. O que o balancete vai fazer? O balancete vai evidenciar o saldo das contas, né? E aí eu vou colocar lá, por exemplo, caixa, saldo devedor, 10 mil. Banco, saldo devedor, 20 mil. Fornecedores, saldo credor, 30 mil. Estoque, saldo devedor, 60 mil. Capital social, saldo credor, 100 mil. E assim sucessivamente. Então, o balancete, ele evidencia o saldo de cada conta. O balancete, ele pode ter até, se não me falha a memória, 8 campos, né? Porque ele pode ter o débito e crédito, o saldo devedor e credor anterior, o movimento a débito e a crédito no período,
o movimento a débito e a crédito até o período e o saldo final da conta credor, devedor e credor. Então, o balancete, se ele for feito completo, ele tem até 8 colunas, mas normalmente a gente trabalha com o balancete simplificado, que é o balancete de 2 colunas somente com o saldo final, devedor e credor. Depois do balancete, a gente trata dos temas 19 e 20, e eu vou para o tema 20 primeiro. Por quê? Porque o balanço patrimonial, ele só é elaborado depois que você faz o demonstrativo do resultado do exercício. O demonstrativo do resultado do exercício trabalha com a evidenciação das contas de resultado, despesa e receita. As receitas estão associadas aos ganhos, as despesas estão associadas às perdas. Então, o demonstrativo do resultado do exercício, a DRE, ela vai evidenciar o confronto entre receitas e despesa para saber se no final do período você teve um resultado positivo ou lucro, ou um resultado negativo ou prejuízo. Por que eu não usei direto a expressão lucro ou prejuízo? Porque se eu tiver uma organização sem fins lucrativos ou uma organização governamental, não há que se falar em lucro, mas há que se falar em resultado positivo, superavitário, ou resultado negativo, deficitário. Né? Então, primeiro, você faz o confronto entre receitas e despesa, apura este resultado. Quando você for fazer a disciplina de contabilidade geral, você vai aprender a distribuir esse resultado de forma mais detalhada. Por hora, eu só vou te dizer que você apura esse resultado, e este resultado ele é incorporado ao balanço patrimonial, que tem lá a sua estruturação, né, de ativo, passivo e PL, ou patrimônio líquido. Esse ativo é subdividido em ativo circulante e não circulante, passivo circulante e não circulante, e as contas de PL. Fica tranquilo que na próxima disciplina que você for fazer, que é a disciplina de contabilidade geral, a gente vai trabalhar essa questão tanto do balanço patrimonial quanto da demonstração do resultado de forma mais aprofundada. Mas por hora é importante que você compreenda a estrutura e compreenda a finalidade de cada um deles. O balanço patrimonial, ele tem como finalidade tirar uma fotografia do patrimônio da organização numa determinada data. A demonstração do resultado do exercício tem como finalidade realizar o confronto entre receitas e despesas num determinado período, né? E aí apurar se o resultado foi positivo ou lucrativo, ou o resultado foi ruim ou negativo, ou um resultado de prejuízo. Com isso, a gente deu um passadão em todos os temas que vocês estudaram neste período para se prepararem para a sua AV2. Lembrando, leia a sua apostila, faça as atividades, os exercícios propostos, né? A sua revisão, enfim, acesse o seu material, né? Não deixe para o último minuto. Leia o material, tire a dúvida com o seu professor tutor e nos encontramos. Eu espero que você seja muito bem avaliado na sua V2 para nos encontrarmos na próxima disciplina, ok? Um beijo, tchau, tchau!